O que será que o meu bebê com 6 meses faz? Quais são as características do bebê nessa fase? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve aqui nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades. Eu sou Rafaela Paiva do Desimpede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Chegamos nessa fase tão esperada dos 6 meses. É uma fase que as famílias ficam ansiosas pela introdução alimentar, que costuma começar nesse período. Então, muitas vezes as famílias querem que esse bebê esteja sentando sem apoio. Mas o que a gente tem que entender é que nessa fase o bebê ele já senta, mas com apoio. Muitas vezes ele ainda não consegue sentar sozinho. O que significa sentar com apoio? Que ele precisa do apoio ou da gente, do nosso tronco aqui nas costas, ou sentado em uma cadeirinha. Então essa postura vai permitir que o bebê ele comece essa introdução alimentar. Mas antes da gente se preocupar tanto com sentar, o que a gente tem que entender é que esse é um processo de evolução, como a gente já conversou. Então o bebê vai evoluindo os marcos do desenvolvimento, ele vai conseguindo novas habilidades a partir das habilidades que ele já conseguiu anteriormente. Como a gente conversou lá no vídeo dos 5 meses, esse bebê ele precisa ter uma boa movimentação no solo, principalmente de barriguinha para baixo. Ele precisa já conseguir estar se deslocando nesse ambiente, já está conseguindo rolar, como a gente conversou lá. Então, a partir do movimento do bebê pegar no pé, ele vai querer rolar e vai virar de barriguinha para baixo. E agora também ele vai conseguir muitas vezes virar de barriguinha para cima. Então, às vezes ele começa um movimento e depois o outro. Então, essa movimentação do rolar vai permitir que o bebê se desloque pelo seu ambiente. Então, às vezes você deixa o bebê aqui, em um certo lugar no chão, quando você vai olhar, o bebê já está lá do outro lado. Por isso que é tão importante também a gente permitir que esse bebê esteja em um lugar seguro. Não deixar esse bebê em superfícies altas, em cima da cama, em cima do trocador, porque pode levar a acidentes. Então, o chão é o melhor lugar para o seu bebê, porque não tem esse risco de queda de superfícies altas. Então, como a gente estava conversando, nessa fase o bebê ele precisa se locomover bem no chão. A gente dando essa liberdade que a gente já conversou nas fases anteriores, esse bebê ele vai estar conseguindo se movimentar bem no chão de barriguinha para baixo. Então, ele vai estar conseguindo rolar, como a gente conversou, vai estar realizando a esfinge, que é esse movimento de elevar mais o tronco, e depois que ele ganhar essa estabilidade na esfinge, ele vai querer realizar um movimento que é chamado de pivotear, que é esse movimento em que o bebê elevado dessa forma, ele vai girando em torno de si mesmo. E isso vai permitir que o bebê se desloque para pegar objetos que estejam mais distantes. Então, nessa fase, a gente já pode também deixar os objetos um pouco mais distantes do bebê, para que ele tenha um interesse em se locomover. Muitas vezes nessa fase, o bebê também já vai começar a conseguir se rastejar, que é aquele movimento em que o bebê vai dobrando suas pernas e os seus braços e se deslocando pelo ambiente, porque nessa fase ele vai querer explorar. Então, o objeto estando mais distante, ele vai tentar se locomover de alguma forma. Então, como a gente conversou lá no mês anterior, esse bebezinho ele já vai começar a rolar, só que antes ele rolava em bloco, sem essa rotação de tronco. Nessa fase ele já pode começar a rolar com essa dissociação, e isso também vai fortalecendo ainda mais a sua musculatura oblíqua, os seus músculos das costas. Isso vai fazer com que, quando a gente coloca o bebê na posição sentada, ele tenha uma maior estabilidade. Então, essa fase, o bebê ele pode conseguir começar a sentar sozinho, mas ainda por pouco tempo. E muitas vezes esse sentar inicial do bebê sozinho, ele vai precisar ter o apoio dos braços. Então, ele vai apoiar seus bracinhos lá na frente para conseguir se manter nessa postura sentada. Muitas vezes ele já consegue elevar um pouquinho o seu tronco, mas as mãos ainda estão mais próximas do tronco, não consegue manusear objetos. Então, por isso que a posição de barriga para baixo ainda vai ser uma posição essencial para o bebê conseguir brincar sozinho. E algo muito interessante dessa fase, como a gente conversou da introdução alimentar, os movimentos da mão desse bebê também começam a evoluir. Então, isso vai ajudar tanto o bebê a pegar os alimentos para levar até a boca, a querer explorar, e isso é muito importante também, para o bebê conseguir sentir essas texturas diferentes, para ele ir treinando esses seus movimentos das mãos e ir evoluindo ainda mais nesses movimentos refinados que a gente fala. Então, nessa fase, o bebê também já vai pegar um objeto, passar de uma mão para outra, segurar 2 objetos ao mesmo tempo. E como a gente conversou que esse é um período de exploração do ambiente, então o bebê vai querer explorar as coisas, os objetos, e é importante a gente deixar esse ambiente seguro para que o bebê possa explorar e a gente não limite esse bebê ou tenha medo de que aconteça algum acidente por causa de objetos
que ele possa pegar e possa oferecer risco para ele. Então, nessa fase é muito importante a gente deixar o ambiente seguro, guardando os objetos que possam oferecer risco para o bebê. Então, essa fase também, o bebê pode começar a ficar na posição de 4 apoios, como a gente conversou lá nos 5 meses. A partir desse movimento da esfinge, ele vai entendendo que ele pode dobrar as suas perninhas e ficar na postura de 4 apoios. Ainda não é a fase do engatear e muitos bebês ainda não ficam nessa posição nessa fase. Mas a partir dessa movimentação que ele vai fazendo no solo, muitas vezes ele já pode conseguir alcançar esse marco. E algo interessante também é que a linguagem do bebê começa a evoluir. Então essa é uma fase que o bebê também costuma emitir muitos sons. Então, como a gente conversou que essa é uma fase que o bebê costuma ter um interesse muito grande pelo seu ambiente, ele quer explorar esse ambiente. E nessa fase eles costumam fazer movimentos que causem algum efeito, como muitas vezes jogar objetos no chão. Isso produz um barulho, muda o objeto de posição, então é uma brincadeira que eles costumam gostar muito. Brincadeiras também de imitação de gestos, como bater palma, porque também emite sons, então causam um efeito. Muitas vezes eles pegam os objetos e batem um no outro para produzir o som, batem uma superfície. Então esse período é uma fase muito interessante para a gente permitir que o bebê faça essas brincadeiras. Eles costumam também ter um entendimento de brincadeiras de esconde-achou, então essa é uma brincadeira muito interessante nessa fase. Muitas vezes eles costumam botar os objetos dentro de algum recipiente e ver que o objeto mudou de posição, que o objeto sumiu de sua vista. É algo também bem interessante para o bebê explorar nessa fase. E aqui ele costuma ter uma noção de espaço também. Então essa brincadeira de jogar o objeto no chão e observar onde o objeto está, muitas vezes vai dando a noção de distância, de profundidade que esse bebê precisa nessa fase. Então, o bebê de 6 meses é um bebê muito ativo, que vai explorar bastante o ambiente. Como a gente conversou, é importante deixar esse ambiente seguro e permitir que o bebê explore, para que assim ele consiga se desenvolver da melhor forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!